Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 9 de agosto e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre tecnologia digital. Como é possível potencializar vendas através de sites e redes sociais? E como o uso das redes sociais poderá ser utilizado como ferramenta para o marketing político. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe Gabriela Moraes, especialista em tecnologia digital. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigada, bom dia a todos. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre isso com vocês. E também Ari Brito, professor de propaganda e marketing da Universidade Santa Cecília. Ari, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. E hoje tem novidade, porque tem brinde para quem acompanhar o Bom Dia Baixada de agora até o finalzinho. Quem ficar com a gente até o final vai concorrer a esse kit da Shining Blue Cosméticos, que o Nasson vai mostrar daqui a pouquinho. Vamos lá, Nasson, aí, ó. É só marcar, para você concorrer, é preciso você marcar 2 amigos, curtir a nossa fanpage, vou pedir para a Alexia colocar aí o nosso endereço novamente no Facebook, fazer sua pergunta para um dos nossos convidados e curtir também a nossa página no Instagram. Gabriela, vamos começar o nosso programa falando e explicando para quem está em casa o que faz um especialista em tecnologia digital e por que é importante ter esse profissional qualificado, gabaritado, quando a gente pensa em potencializar uma marca, potencializar um produto. Perfeito. Bom, o especialista digital, atualmente, ele se resume em 3 pilares, né? São 3 atos que, basicamente, todo especialista tem que fazer. É o ato de analisar, o ato de propor e o ato de mensurar. Então, basicamente, hoje, com o digital, tudo é mensurado e tudo é analisado, né? Então, não existe nenhum tipo de estratégia que é feita atualmente no mundo digital que não precisa ser mensurada. Então, um dos pilares principais do especialista é justamente não só analisar e propor, mas mensurar após a estratégia aplicada. Esse eu acho que é uma das premissas hoje e não é à toa que é uma das áreas que mais crescem no mundo, que é a área de BI, a área de Business Intelligence, que é a área de análise de dados. Quem pode ser um especialista em tecnologia digital? Bom, basicamente, dentro da área de comunicação, qualquer profissional pode ser e também da área de TI, que é uma área que envolve muito a parte de programação, parte de desenvolvimento, análise e mensuração de dados. Então, hoje está um pouco mesclado o mercado, a gente percebe pessoas tanto do nicho da comunicação e marketing, quanto o nicho de tecnologia, pessoas que se desenvolveram na área de TI. Ari, você é professor de propaganda e marketing aqui da universidade. Esse interesse pelo marketing digital é perceptível já nas cadeiras entre os alunos? Muito, muito. A gente tem discutido muito, inclusive em reuniões com os professores, né, as inclusões dessas disciplinas com o passar do tempo e principalmente agora a estrutura organizacional, né, que a gente chama de grade curricular, com uma ênfase para essa área. Antigamente a gente tinha 10, 15% dos alunos que a gente falava, né, que é para o digital. Né? Agora, praticamente todo mundo se interessa por isso. Mesmo as pessoas que são das áreas mais criativas, como redação, direção de arte, acabam indo também para essa área. E claro, com a reformulação do mercado publicitário, por conta da inclusão dessas novas ferramentas, houve uma transformação muito grande das agências de publicidade tradicionais para essas agências que cuidam desse digital. Então, logicamente que tanto a faculdade, a universidade, como os próprios alunos, eles acabam migrando para isso, se interessando mais, porque é um mercado que não para de crescer, como ela falou. Ari, do ponto de vista de campanha eleitoral, ela começa efetivamente esse mês. Sim. E é uma campanha mais curta. Como é que as redes sociais, como é que o marketing político pode fazer uso das redes sociais para que o candidato em questão passe a ser mais conhecido, suas propostas passem a ser mais vistas? Vai ser uma ferramenta de diferencial, na tua opinião? Olha, eu vou até exagerar um pouquinho, talvez seja aparentemente um exagero, mas para mim essa campanha vai ser a campanha do digital. Hoje tem muitas limitações, então assim, aquelas propagandas na rua, um monte de coisas que antes eram permitidas nas campanhas anteriores, e essa vai ser a primeira campanha majoritária presencial e governo que a nova legislação já se aplica, porque a gente teve já
uma eleição municipal que se aplicou, Sim. mas a âmbito nacional vai ser a primeira. E aí está todo mundo ainda apalpando um pouco, porque quem trabalhou na campanha anterior municipal já pegou um pouco desse expertise e tal, inclusive até onde podia ir, porque aí, de repente, alguns ultrapassaram, foram multados. Ou eventualmente até alguns, como aconteceram em alguns municípios, de o candidato ser cassado e ter que ter uma nova eleição por conta do abuso de poder, né? Porque, no caso da internet, a gente tem, assim, o que chamamos de orgânico nas redes sociais. Então, assim, uma publicação de um candidato que ele vai divulgar o seu nome organicamente, ou seja, para a sua rede de contato, Sim. e aquele candidato, de repente, que vai impulsionar, que vai pagar para aparecer. Nesse momento de pré-campanha, e é uma mudança também que já ocorreu na anterior, que na pré-campanha você pode falar que é pré-candidato e, de certa forma, falar um pouquinho sobre os seus projetos. Mas, a partir do dia que... É 16 de agosto, 16 né? Mas a partir do dia que começar a campanha, não pode mais impulsionar, não pode mandar spam, não pode... Então, assim, você pode contratar uma empresa para administrar, caso, como ela coloca, né? Contratar um especialista para te orientar na relação com o seu eleitor, no caso, o candidato, mas não você pode não pode abrir... impulsionar, você não pode pagar para você chegar mais próximo de um eleitorado X, por exemplo. E aí é onde entra a percepção do especialista, né? Porque, como ela falou, né, de analisar e planejar para depois mensurar, primeiro que a mensuração é muito mais precisa, a gente consegue ter uma informação muito maior do que o offline, né? Sim, mas eu acho que nessa parte de planejar, o interessante é você ver qual é a tua rede de contatos, quantas pessoas você tem de seguidores nas tuas fanpages, ou eventualmente nos teus grupos e WhatsApps e tudo mais. E aí você ter uma especialista ou uma empresa ou uma equipe que esteja te orientando para você falar com o teu público. Sim. E esse público se engajando na sua campanha, ele sim poder multiplicar. Porque eu posso, por exemplo, se eu fosse candidato, pedir para a Nathalie e falar assim, Nathalie, olha, você é minha amiga, tal, você pode compartilhar esse post? E aí você pode, isso eu posso fazer. Sim. Eu não posso pagar, por exemplo, para que, como a gente tem lá o Face Ads, de repente aparecer na timeline do meu amigo falando amigo e amigo dele, por exemplo. Isso não pode. Então aí entra o papel estratégico de um especialista para poder orientar de qual é a melhor forma de você atingir o seu eleitor e fazer com que o seu eleitor não só adere à sua campanha num determinado momento, mas também multiplique a sua mensagem. Referende a sua mensagem. Isso a gente chama de engajamento, né? Não, e posso colocar um adendo? Uma das maiores dificuldades dos candidatos, a nível mundo até, né? É justamente identificar quantos % daqueles seguidores de fato estão engajados. Porque existe também uma massa de pessoas que se envolvem com a postagem, mas o grande desafio às vezes, o candidato ele é super badalado na internet, só que você vai ver na prática, não acontece. Exato. Então, o grande estudo que tem sido feito é justamente tentar filtrar dentro dos seguidores, né, dentro daquela interação, quem de fato está engajado, para justamente conseguir mensurar. Isso? E como análise. se faz? Análise atrás de análise. Então, você tem que filtrar todo o comportamento daquele usuário, até que ponto que ele está interagindo, qual que é a frequência e qual é o rastro que ele tem deixado. Se existe um comportamento similar, se não existe, então dá trabalho, por isso que é difícil. Agora, até que ponto o impulsionamento, falando não de política, mas falando de, por exemplo, visibilidade de marca, visibilidade de um produto, até que ponto o impulsionamento, que é o pago, vale a pena? Bom, o que acontece hoje é que o consumidor ele já sabe identificar se aquela campanha, se aquele produto, se aquele serviço, ele de fato está sendo imposto, né, de forma paga. Então, o que acontece? Tanto no Facebook quanto no Google, a gente tem uma restrição hoje, tem caído muito o nível de aderência para aqueles anúncios. Então, o que eu sugiro? Para coisas pontuais, é bacana você usar o Ads, né? Seja o Google, seja o Facebook. Porém, qual que é a massa crítica ali que teria que ser trabalhada? É o orgânico, é o crescimento natural e sustentável, porque você ficar refém de um anúncio, você está suscetível a atingir quem não necessariamente quer ver o teu produto, o teu serviço, né? E você está impondo alguma coisa. E hoje o consumidor, assim como nós, não gostamos mais de nada imposto. Eu quero ver o que eu quero ver, né? Aliás, essa é a grande diferença entre mídia paga e mídia espontânea, né? Exato. Que ainda vale até hoje. Exatamente. Então, está tendo uma certa restrição nesse sentido, do próprio consumidor já saber que aquilo ali é imposto e rejeitar.
Então, está sendo um desafio para as marcas justamente, deixa eu tentar crescer organicamente, de forma estruturada, que é mais difícil, é mais trabalhoso, mas a longo prazo eu tenho uma sustentabilidade maior, né? Você tem uma confiabilidade daquele teu público. Perfeito. Sim. E a gente fala também da questão de conteúdo, né? Hoje a gente, no marketing, assim, você fala muito de um conceito que chama brand content, quer dizer, aí partindo para esse mundo das marcas, que é você poder criar um vídeo muito legal, um vídeo muito interessante, relevante para o consumidor e que ele vai multiplicar isso espontaneamente, Sim. não porque é pago. Exato. Eu, por exemplo, recebo um vídeo seu que você fala, olha, está começando o meu programa, eu achei legal, o tema é legal, ou atinge o público que eu também falo, e aí, de repente, eu vou compartilhar. Esse compartilhamento vale ouro. Claro. Muito mais do que aparecer lá na timeline. Inclusive, é uma grande crítica que você vê hoje sobre essa questão da mudança do algoritmo, né, do Facebook, do Instagram e tal, porque para poder caber os pagos, se mudou o algoritmo. E aí você acaba vendo menos as comunicações dos teus parceiros, dos teus amigos, do que efetivamente dos pagos. E isso tem irritado bastante, inclusive caiu o volume por conta disso. E aí, como a gente está entrando agora numa campanha eleitoral, a tendência é de as pessoas também rejeitarem acabarem saindo um pouco, falar, a rede social está só falando de político, tal, porque aí cada um pedindo voto para o seu candidato, tudo. Então, a tendência dos próximos 40 dias, quando começar a campanha, é a gente ter um mar de ressaca, onde as pessoas que não sabem nadar muito bem vão se retirar para a areia e ficar esperando passar a tempestade. E aí, quando a gente fala de uma análise política, Ari, a gente vê um cenário bastante desafiador, porque tem muita gente também que diz que vai desligar a televisão, né? Que não vai acompanhar o horário eleitoral. Hoje a gente tem o primeiro debate presidencial, né, dos presidenciáveis nacional na Rede Bandeirantes de televisão. E tem gente que diz que não vai acompanhar os debates. E a gente tem esse pessoal que é adepto das redes sociais e não adepto à política ou avesso à política e que também deve ficar de fora. É um desafio muito grande esse cenário eleitoral para essas eleições majoritárias. Mas aí eu acredito assim que há um ajustamento natural, então assim, houve mudanças, às vezes a gente fala, foi uma mini reforma política, mas nessa área de comunicação houve grandes mudanças. E assim, por exemplo, aqui na emissora, se você pensar nas emissoras de televisão de TV aberta, uma grande mudança é essa questão dos ads, das propagandas, das inserções políticas, onde vocês viram nacionalmente essa briga aí, né? Então, no caso, um candidato brigando por um grupo para poder ter mais tempo de televisão. Então, as negociações políticas se deram muito também em relação à negociação de tempo de TV. Por quê? Justamente pensando já nesse cenário. Porque mais do que a pessoa está assistindo o horário eleitoral, a pessoa está assistindo, por exemplo, o Bom Dia Baixada aqui e, de repente, agora no nosso intervalo vai entrar um ads de um determinado candidato, né? Uma inserção do candidato. E essas inserções, elas geram um impacto muito maior, porque não é aquela pessoa que está ligada no horário eleitoral, é a pessoa que está assistindo, por exemplo, o Bom Dia Baixada, o Esporte por Esporte, e que está esperando voltar o break. Que voltar o break e que vai assistir esses ads. Então, esses ads se tornam bastante importantes. Já quando você cai para as redes sociais, para a internet como um todo, é um pouco diferente, porque assim, eu estou no Facebook e aí vai aparecer lá, de repente, na timeline, um amigão meu falando, olha, gente, eu estou com um candidato tal, não sei o quê, vota no candidato tal. E aí eu fico pensando, poxa, eu vou bloquear meu amigo? Aí são estratégias. Então, o desafio é diferente do offline para o online nessa campanha. Vai ser uma campanha bem desafiadora para quem trabalha com marketing político, não há dúvida. Gabriela, é possível vender mais não tendo tanto recurso para investir? Sim, se a gente pensar que a marca tem que contar histórias e não vender, sim. Então, há também essa questão das marcas confundirem um pouco o uso da mídia social, o uso de canais para vender. Na verdade, você tem que vender experiência, né? Então, é aquela coisa, tudo que dá trabalho, ninguém quer fazer, mas é o que dá mais retorno. Então, se eu tiver uma marca contando histórias frequentemente, aí você me pergunta, contar história é caro? Não. Toda marca tem uma história, claro. Toda marca tem insights, tem clientes que conversam, tem feedbacks positivos. Então, é a forma como você se posiciona. É que existe uma obsessão em pagar, em fazer campanha, em vender produto, promoção, cupom. Uma resposta rápida. Aquela coisa da resposta rápida. Exato. Então, assim, na verdade, para você ganhar relevância sem gastar muito, você tem que ter um percurso, né? Você tem que ter um caminho. Então, não é da noite para o dia. Entra muito a questão do ads, que sim, seria da noite para o dia, porque você está pagando,
Mas a questão de você não precisar necessariamente injetar uma boa verba para campanhas e tal, é justamente você focar em o que a minha marca tem que pode já de cara ser passado para o meu consumidor de uma forma bacana e uma simples história, que é o que vai engajar muito mais. O e-commerce, ele é um novo caminho para o mercado de negócios? O e-commerce acho que é um dos projetos que a gente até mais atua e assim, na verdade o e-commerce ele entrou como um milagre e depois também virou uma frustração, porque a pessoa ela vai no ímpeto do eu vou abrir então um e-commerce porque eu quero ficar rico, né? Eu quero ganhar dinheiro e é isso que está funcionando hoje. Só que para você posicionar um projeto também de e-commerce, ele é muito trabalhoso. Então, automaticamente, eu não tenho o valor de aluguel? Não. Só que eu tenho um valor de publicidade imenso, porque minha concorrência é absurda. Então, o que tem acontecido hoje nos e-commerces? Também, trabalhar em nichos. Quanto mais nichado, mais alcance orgânico, o que te dá mais relevância e mais venda de produto, né? O que as pessoas têm que entender também é que hoje existe uma variável do e-commerce que é o marketplace. E o marketplace hoje também tem, vamos colocar assim, detonado com o pessoal do e-commerce, que investiu, que está plantando ali no seu jardim, e aí entra um marketplace que tem mais de milhões de acessos, e aí você vira refém do marketplace, porque aí você compra um espacinho no marketplace, e aí passa a ser taxado, vamos dizer assim, para a venda de produto. Existem alguns caminhos. Eu sugiro que a pessoa que vá investir no e-commerce, primeiro analise para quem que ela quer falar e qual que é o objetivo da marca, tá? Porque existem a questão de precificação, se o meu produto tem uma boa margem de preço, se não tem, se a logística reversa está sendo estudada. O índice de fechamento de e-commerce hoje no Brasil é mais de 70% no primeiro ano. Nossa. Então a gente fala assim, é fácil abrir? É. Só que para você se manter, é quase impossível se você não tem uma logística, se você não tem uma pessoa realmente assessorando, uma pessoa que está, de fato, dia a dia ali naquela plataforma. Então, cria-se essa ilusão de e-commerce é mais fácil do que loja física, e não é. Ele é muito mais difícil, é um mundo paralelo, né? Ainda mais para quem está acostumado com offline. Com certeza. E aí, até completando um pouquinho essa questão do e-commerce, né? Hoje a gente fala muito sobre a questão da logística. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas acham, principalmente, eu monto uma startup e aí eu vou começar a apresentar, por exemplo, um serviço, vou lá, crio um funil de vendas, ou seja, tem toda uma metodologia, tem toda uma estrutura para fazer isso, e aí a pessoa vai lá e acha que porque fez um curso no YouTube já sabe fazer, não pega orientação, tutorial, né? não tem especialista. Aí fala assim, eu não preciso de especialista porque é muito fácil. Ari, a geração do faça você mesmo. Faça você Graças mesmo. a Deus está acabando, porque as pessoas estão fazendo e não tem funcionado. Exato. Isso é bom. E aí o que acontece? Como as ferramentas de impulsionamento e divulgação são muito sensoriais, assim, é uma coisa muito sensitiva, eu vou lá e clico e aí tem até a orientação da própria plataforma, olha, consulte nosso especialista e tal. O pessoal fala, eu não preciso ter uma orientação de especialista e vai embora e vai fazer. Só que aí o que acontece? A pessoa faz sabonete, faz chocolate, faz isso, faz aquilo e tal, e acha que é como vender esse chocolate na faculdade, a aluna que vende na sala de aula, ela vai para o online e aí ela é engolida. É óbvio. Pelo online, porque é um universo extremamente canibalista, onde tem um monte de gente que faz chocolates tudo, e que tem outras né? estratégias. Aí fora os marketplaces aí que tem portais hoje gigantes, então assim, você fala, eu vou comprar uma coisa, eu lá com a bebezinha, eu vou comprar uma coisa de bebê, né? Eu acabo caindo nesses marketplaces que são as pessoas todas que estão vendendo aquele segmento. Então assim, dificilmente eu vou procurar um individual. Então prejudica muito individual. Então assim, se ele não tiver uma orientação de como ele conseguir passar por esse universo também para poder compor, ele vai ser engolido pelo mercado. Ele vai ser engolido. E vai, logicamente, desperdiçar um bom dinheiro, Com porque certeza. todo mundo acha que fazer e-commerce é super baratinho e tal, mas pode sair super caro se não tiver uma orientação. Do ponto de vista de orientação e de estratégias, até que ponto o investimento em ferramentas de busca, por exemplo, como o Google, elas são válidas? Hoje o Google ele tem a aderência maior aí do digital, né, para consumo de produto ou serviço. Então, se a gente for falar de maturidade de cliente, a gente pode falar de nós mesmos. Quando a gente vai querer comprar um serviço ou um produto, eu não uso a mídia social, eu uso o Google. Então, a maturidade do cliente em Google ela é muito mais forte do que a maturidade de consumo do cliente numa mídia social. Então, o que acontece hoje? O cliente, a marca que quer se posicionar para conversão, ela tem que estar no Google. Não existe outra possibilidade a não ser estar no Google. Então, hoje a gente fala aí de uma ferramenta que isoladamente disparado, né? Não tem nem o que falar.
é a mais buscada pelas pessoas quando eu tenho dúvida ou comprovação, Sim. né? O Google hoje ele é usado em duas frentes pelo consumidor. Ou eu não sei o que eu quero e eu vou ao Google, ou eu Exato. sei o que eu quero, mas eu vou ao Google para comprovar. E é por isso que a marca tem que ter um histórico positivo. Porque eu vou ver todas as avaliações, eu vou ver feedback de produto, de serviço, e aí sim eu vou lá e consumo. Então, para mim, a questão do Google hoje, ela é mais do que fundamental. Ela é necessária, não tem jeito. Isso é um bom case de posicionamento de marca, né? Muito, muito. Eu até acho assim que hoje a gente fala de Google como alguns anos atrás, né, a gente anunciava em lista telefônica. Exato. Então, assim, poxa, você tem um comércio, presta algum serviço, a pessoa ia falar assim, poxa, eu preciso de, sei lá, um oftalmo. Aí você ia na lista telefônica, ou então eu preciso de um marceneiro, ia na lista telefônica. Hoje você vai lá e dá um Google. A realidade é que o nosso universo hoje é isso, né? Mudou, sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já. O Bom Dia Baixada está de volta e servidores terão que ressarcir a Prefeitura de Santos por um desvio de R$ 7.200.000. A terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que condenou 8 servidores acusados de desviar verbas da Prefeitura de Santos. As duas acusadas de liderar o esquema, Tânia Fragoso Gonçalves e Sônia Maria Precioso de Moura, foram aplicados o ressarcimento integral do dano de cerca de 7,2 milhões de reais, a multa civil em valor equivalente ao prejuízo, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de prestar serviço público por 10 anos. Os demais réus restituirão entre 2,6 milhões e 660 mil, de acordo com a gravidade e participação. Eles também vão pagar multa civil equivalente à mesma quantia do desvio, terão os direitos políticos suspensos e não poderão prestar serviço público por 5 anos. Os envolvidos praticaram atos de improbidade administrativa ao desviar esse montante para contas particulares. O crime aconteceu entre 1990 e 2005, quando servidores temporários, já demitidos, apareciam na folha de pagamento da administração municipal. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o caso. Patrícia Nunes, para Santa Cecília TV. Por isso que hoje é tão importante os portais de transparência, para que você que nos acompanha, que é o cidadão comum, possa estar atento e por dentro de tudo o que acontece na sua cidade, no seu estado. No caso de Santos, foram 7.200.000. Apesar da condenação, acho muito difícil que esse valor retorne aos cofres públicos, mas é importante que as pessoas que roubaram este dinheiro, porque nada mais fizeram do que roubar o dinheiro público, sejam de fato responsabilizados. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada, Gabriela Moraes, especialista em tecnologia digital, e Ari Brito, professor de propaganda e marketing da Universidade Santa Cecília. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook. E hoje não esquece que tem brinde, esse kit da Shining Blue Cosméticos. Mas você precisa curtir a nossa fanpage no Facebook, indicar 2 amigos e fazer a sua pergunta para os nossos convidados. Tem também, claro, a nossa página no Instagram. Eu quero voltar o nosso bate-papo perguntando qual é a importância de você criar relacionamento, e isso tanto do ponto de vista do marketing político, quanto do ponto de vista desse comércio eletrônico, desse mundo digital de vendas. Criar relacionamento com o teu público. Bom, basicamente hoje, acho que nunca foi tão importante a opinião do teu cliente quanto hoje, porque hoje ela é exposta para novos clientes. Então, a partir do momento que a avaliação de um cliente ela é fundamental para novos clientes consumirem um produto ou serviço, o relacionamento que a marca tem com esse consumidor é fundamental até para fortalecer e fidelizar. Então, a partir do momento que eu consigo engajar o meu cliente, né, o meu consumidor ali na rede digital, constantemente, eu consigo fazer com que ele interaja com a minha marca e sim promova ela de forma orgânica, né? Então, a parte hoje que a gente fala de avaliações, e é fundamental mesmo, hoje toda plataforma você tem avaliações de produtos e serviços. E isso se deve muito à experiência gerada para o consumidor. Estar no Reclame Aqui é horrível, né? Exatamente. Existem, a empresa tem um setor, empresas, né, de grande porte, existem setores só de fiscalização de reclamação. Então, quando a gente fala da questão
do relacionamento é justamente a gente propor ideias que fidelizem esse cliente, até para a gente trabalhar com redundâncias de comentários positivos, né? Então, isso faz com que novos clientes ainda apareçam. Então, o relacionamento é fundamental para qualquer marca, tanto no digital quanto no offline, né? Sempre foi, na verdade. E na questão do marketing político? Mais ainda. Mais ainda. Até outro dia uma pessoa me perguntou, né? Poxa, nesse cenário caótico que está, onde a gente está vendo as pessoas buscando candidatos, os partidos, né? Estão buscando candidatos de fora da política para ver se eles se elegem, porque as pessoas ficam assim, poxa, quem que vai votar em política? Quem vai se interessar com política com esse cenário todo que está? A verdade é que, por mais generalizado que a gente coloque esse cenário, que é um cenário crítico para quem é político, existem bons políticos, existem pessoas do bem fazendo boa política e assim, se transformou a opinião pública e massificou a ideia de que todo político, né, é ruim e tal. E não é isso. E aí, para entrar nesse universo que está bastante blindado, onde a opinião pública já formou uma opinião, é mostrar o seu conteúdo, é mostrar a sua relevância. Então, por exemplo, uma pessoa que está buscando a reeleição, ela tem que mostrar que ela não está envolvida em nada num primeiro momento para poder quebrar um pouco essa resistência, essa objeção e, a partir daí, também mostrar o que está sendo feito. A grande questão é que, se você entrar hoje numa timeline e tentar falar que você não está envolvido e que fez, a resistência é muito grande, porque tem muito mais gente criticando, né, stalkeando as pessoas, né, e os políticos. Então, lógico que tem que ser feito com muita inteligência. A verdade é que a pessoa que tinha um mandato e fez uma boa lição de casa, se envolvendo, se engajando, criando o seu público, hoje esse público que já é fiel, que já é leal a esse... Se transforma em multiplicador. Se transforma em multiplicador. Então, a gente tem, de repente, no caso dos proporcionais, que são os deputados federais e estaduais, pessoas que têm hoje seguidores, têm um grupo nas redes sociais, nas suas fanpages e nos seus sites, e que hoje vão trabalhar isso de forma bem natural. Então, assim, a gente sabe que hoje tem gente que vai ter um pouquinho mais de facilidade de ser eleito do que, por exemplo, um novo, porque também com essa coisa dos investimentos limitados à distribuição de verba, que foi essa coisa também que houve muita crítica, de certa forma facilita a reeleição, porque quem é novo hoje, quando for falar de política, vai ter resistência. A frase que eu ouvi uma vez de um amigo que se candidatou é assim: a família dele se reuniu e falou assim, não faça isso com você, né? Não entra na política, não vai se sujar, tal. Então, assim, isso resume bem, né? A própria família era contra ele se candidatar a algum cargo eletivo. Cenário, né? Então, você imagina esse cara que está saindo hoje pela primeira vez num cenário como esse, falar em política para os seus amigos, para a sua família. É terrível. O ambiente não é propício para isso. A questão até do relacionamento, só um adendo, eu tenho visto muito essa questão de expor até a família mesmo, né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem é minha mãe, quem é meu pai. Então, tentar abrir um pouco mais as raízes, passar a jornada daquele candidato de fato, para ver se traz um relacionamento mais próximo, se de repente o eleitor se identifica, puxa, ele veio realmente, né? Então, a gente está percebendo muito essa questão da jornada. Eu vou contar desde quando eu estava na escola até o dia de hoje, para ver se eu toco de uma forma diferente. É que eu vejo, assim, não querendo me aprofundar nesse ponto aqui da pauta, mas, assim, o difícil é que quando você encontra um formato, por exemplo, olha, vamos fazer um storytelling, vamos fazer uma jornada, aí parece que um faz, todo mundo faz. E aí o formato se cansa muito rapidamente. Que é característico do digital. Então, assim, às vezes você fala, poxa, eu tenho até uma história bonita, eu tenho até uma história relevante, mas meus tanta pais gente tal. já contou. Só que vira uma coisa fabricada. Sim. E aí eu, de repente, vejo um candidato à presidência ou ao governador contando a história da mamãe dele, dos filhos e tal. Aí você fala assim, tá. Cansa, né? Cansa. Tá, né? Assim, tipo, eu nunca ouvi falar na história desse cara, agora esse cara vem me falar que ele é carinhoso, que ele tem o filhinho e tal. Então, assim, gera uma antipatia. Nesse sentido, decidir uma causa, definir um caminho, por exemplo, causa animal, combate às drogas, a questão da inclusão dos deficientes. Isso pode ser uma estratégia que diferencia um candidato do outro? Diferencia porque a própria Gabriela falou de essa questão de você engajar, nichar, né, que a gente fala, de você engajar um determinado grupo. Então, assim, se você tem um candidato que já defendeu uma causa e essa causa
tem um grupo muito grande e vê autenticidade nesse engajamento, ou seja, não é uma coisa pré-campanha, sempre aquela pessoa... Sempre foi assim. A gente tem um candidato em Santos assim, que é muito bem votado aqui como vereador e que ele é de uma causa, né, que todo mundo conhece tal, e que assim, ele sempre é eleito naquele grupo. Ele até consegue novos eleitores, tal, tem uma variação, tudo. Mas por quê? Porque todo mundo conhece e fala assim, esse cara é dessa causa. E aí ele vai embora nesse sentido. O que não dá é para você, de repente, na véspera da eleição, falar, agora eu vou defender tal causa. E aí fica muito artificial. Acho que a vantagem das redes sociais para a sociedade é que ela tornou essas relações mais transparentes e mais explícitas. Então, um cara que já vinha desenvolvendo, ele tem história para contar e já estava contando essa história. O cara que teve uma assessoria nesse momento e construiu histórias para contar de véspera de eleição, fake, o eleitor vai falar assim, desculpa, mas... há muito tempo, né? Desculpa, mas eu não caio nessa. Assim. Agora, uma coisa que é importante, até porque a gente está aqui na televisão e o teu programa é um reflexo disso, assim, de verdade, no majoritário, quem vai decidir a eleição é a televisão. Assim, as redes sociais vão influenciar, o tempo inteiro, os proporcionais não têm muito tempo de televisão, então vão acabar utilizando mais as redes sociais, mas no majoritário vão ser os programas de televisão. Então, assim, você abre aqui, por exemplo, o teu programa traz um candidato a governador, um candidato à presidência, e é isso que vai. Por quê? Porque a televisão, a gente até, eu participava de congresso, falava assim, a televisão vai acabar em 10 anos, vai acabar em 15 anos. Não. Não vai acabar. Né? Mudou o formato de fazer televisão. Exatamente. Hoje, por exemplo, a Santa Cecília TV tem a maior programação de televisão da região. Hoje nós estamos aqui na televisão, mas estamos também ao vivo pela nossa fanpage no Facebook. É uma adequação, nunca acaba nada, né? Isso. Só que aí o que vai acontecer? Na hora de você decidir o majoritário, você não vai ver lá o teu amigo na fanpage falando, esse cara aqui é bom, aquele cara é bom, não. Você vai ver o desempenho dele num debate, o desempenho dele num programa de entrevistas como o seu e falar assim, gostei desse cara, gostei das opiniões. Porque se saiu bem, se saiu mal. Porque aí aqui no ao vivo, Sim. Esse cara não tem como se esconder. Ele não tem como a assessoria criar um storytelling dele e colocar ele de uma forma emocional para o telespectador. Aqui não. Aqui, se o cara gaguejar na tua frente, ou gaguejar na frente do Klein, né, do nosso jornalismo, esse cara não passa para frente. Não. Exato. Então, a televisão vai ser a grande, né, digamos, moduladora disso, até por conta de o horário eleitoral ter mudado de formato, Sim. tudo. E aí os programas de mídia espontânea vão se tornar fundamentais na decisão da eleição dos majoritários. Com relação à questão do engajamento, e você colocou uma questão, Gabriela, que todas as empresas hoje têm, as grandes principalmente, têm um setor que fica voltado para análise de reclamações. Perfeito. Tão importante quanto a análise da reclamação é a resposta rápida. Não tenha dúvida, para qualquer tipo de segmento. Tanto na questão de produto, que hoje a gente fala que um dos maiores índices também de reclamação de e-commerce é a falta de retorno perante aquela plataforma, né? Então, se eu comprei e minha compra foi cancelada, eu demoro mais de 24 horas para receber um retorno, já é intolerável, né? O próprio usuário hoje, ele tem a pressa, ele tem a ansiedade, é característico de um usuário digital, né? Então, o usuário seria o cliente, então, o cliente digital, ele já tem aquela ânsia de resposta, então você já está trabalhando numa margem curta. E a questão da resposta rápida, não só na parte de interação, que é o que mais demanda trabalho, que é a parte da rede social, que é onde você incansavelmente responde e comenta, é onde te blinda dos tais comentários negativos e do tal engajamento negativo, né? Então, aquela visão de que não responde, deixa pra lá, isso é uma bobagem. É uma bobagem. Deleta, né, que é pior. Deleta o comentário negativo. Exato. Né? E assim, o que acontece hoje, se a gente for falar de Google, tá? Existe hoje uma tecnologia, obviamente, inteligência artificial do Google, que tem mensurado comentários propositais de concorrentes no âmbito de colocar algo negativo. É o fake news. Né? Exatamente. Então, eles estão fazendo todo um trabalho de inteligência artificial, principalmente para aqueles estabelecimentos que reconhecem um comentário negativo e quando vão fazer o filtro, nunca houve presença desse tipo de cliente no estabelecimento. Um exemplo. Então, existe também já um trabalho de Google e de tecnologia voltado para isso. Uma varredura. Uma varredura, porque sempre tem também um mau uso, né? Então, a partir do momento que eu também posso expor uma marca de forma negativa e eu sou um concorrente antiético, Sim. eu vou lá e eu implanto uma questão negativa ali para prejudicar. Então, a gente tem aquelas coisas, né? São as adaptações. Ela é muito boa, mas também está sendo mal usada, então cria-se uma tecnologia para varrer direito
essa tecnologia toda. Inclusive, diga-se de passagem, assim, trazendo até de novo para o marketing político, né? O que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos. Exatamente. Sim, Onde ficou muito claro, inclusive uma interferência internacional, hoje comprovada, que mudou o resultado da eleição. Exatamente. Por quê? Porque se produziu, né, fumaça, né, se produziu através de fake news, informações da candidata, que era a favorita, e destruiu a candidatura dela. E aí entrou um outro cara, que em tese o americano não queria naquele momento, mas por conta das redes sociais, por conta dessa infiltração, acabou mudando o resultado. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não sai daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do programa. A partir de 2019, os canudos de plástico vão ser proibidos em bares, restaurantes, hotéis e pensões de Santos. O material demora mais de 400 anos para se decompor. Você tem ideia de quantos canudinhos de plástico já usou na sua vida? Não tenho, nenhuma. Nem imagino. Provavelmente são muitos. Mais de 1000. Eles medem mais ou menos 20 centímetros. Tem apenas 5 milímetros de diâmetro. São pequenos, mas provocam um estrago danado à natureza, principalmente à fauna marinha. Segundo a ONG Ocean Conservancy, com sede nos Estados Unidos, no ano passado, os canudinhos plásticos foram o 7º item mais retirado nos oceanos em todo o mundo. O professor de biologia da Unisanta, Fábio Giordano, alerta: estes acessórios demoram até 400 anos para se decompor na natureza. Animais marinhos podem engolir esses canudos ainda quando eles estão inteiros e mesmo quando eles estão degradados, eles passam a fazer parte de um lixo muito perigoso, um lixo que nós não enxergamos, que é o microplástico e que entra dentro do corpo das pessoas e até dentro das células das pessoas. A guerra contra os canudos plásticos a cada dia ganha novos aliados. A partir de 1º de janeiro de 2019, eles vão ser proibidos nos estabelecimentos comerciais de Santos. Nós temos que cuidar do meio ambiente, né? Se o plástico ele polui o meio ambiente, esse meio ambiente, então nós temos que substituí-lo. Eu acho essa lei boa, mas estão fazendo os canudinhos de plástico de vilão. Tem coisa muito pior que isso. Tem as garrafas PET que estão no mar aí envenenando os animais. Estou totalmente de acordo. Tem de proibir mesmo, porque eles poluem. Eu acho que está certíssimo isso. A lei municipal aprovada na Câmara prevê multa de até R$1.000 para quem desrespeitar a nova regra. A gente vai ter que se adaptar, né? A gente vai ter que se adaptar ao mercado, vamos ter que trabalhar com outro tipo de material, né, para isso. E vamos fazer de tudo possível para poder ajudar o meio ambiente. Comerciante há 30 anos na Orla de Santos, Zé do Coco decidiu se antecipar. Por enquanto, os antigos canudos ainda estão à disposição dos fregueses. Mas há quase um mês, ele passou a vender este aqui de metal, que vem com uma escova, por R$20. A gente resolveu se antecipar para o quê? Quando chegar mais próximo, não ser aquele, sabe, corre-corre. Toda e qualquer ação em prol do meio ambiente, ela é necessária e urgente. Nós vivemos aqui numa ilha que já tem demonstrado o quanto tem sofrido com a ação do homem. Essa é uma medida extremamente válida. Como disse um dos entrevistados, que é vendedor, que é quiosqueiro, é preciso sim se adaptar e que bom que essa medida também é bem vista e aceita pelos comerciantes, porque assim fica mais fácil com que a determinação seja cumprida. E ainda falando sobre lixo, um morador da Vila Belmiro, em Santos, denuncia o descarte irregular de lixo hospitalar. A denúncia feita por um morador da rua Monsenhor Paula Rodrigues, que não quis se identificar nem gravar entrevista, foi postada no Facebook e no perfil da página Viver em Santos. As fotos mostram descarte de lixo hospitalar num contentor comum, muito próximo ao Hospital São Lucas. É possível identificar seringas e recipientes de soro. Um morador de rua vasculhava o material. Em nota, o Hospital São Lucas alega que possui um abrigo exclusivo para resíduos infectantes e todos os funcionários são treinados para o descarte ideal. O caso em questão, segundo o material enviado à nossa redação, é pontual e está sendo averiguado para que não ocorra novamente. Não deveria nem ser pontual. Lixo hospitalar é risco à saúde. É muito sério o que aconteceu e o que foi flagrado. Que o Hospital São Lucas tome todas as medidas
necessárias para que, de fato, isso não volte a acontecer. A Secretaria de Meio Ambiente de Santos informou que a fiscalização foi ao local e intimou o hospital a apresentar em 8 dias o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, como determina o programa Recicla Santos. A fiscalização manterá o local sob monitoramento. E voltamos com os nossos convidados. Participam do programa de hoje Gabriela Moraes, especialista em tecnologia digital, e Ari Brito, professor de propaganda e marketing da Universidade de Santa Cecília. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, concorrer a esses kits da Shining Blue Cosméticos. Claro, você tem que entrar na nossa página, curtir a nossa página, indicar 2 amigos. Também dá tempo de fazer a sua pergunta aqui para os nossos convidados. No finalzinho do programa eu vou dizer quem que vai ser contemplado aí com esses 2 kits. Eu queria voltar um pouquinho, pegando o gancho da Gabriela, que ela falou da questão das empresas que hoje têm departamentos que ficam focados apenas nas reclamações. Quando um político se aventura nas redes sociais, ele, claro, já sabe que pode ser alvo de críticas e de questionamentos. Qual é a importância de ter uma estrutura, ou se ele não tiver condição de ter uma estrutura, ele mesmo ser ativo nas respostas dentro da rede social, dentro desse cenário de eleições que a gente vai começar a viver daqui a alguns dias? É que assim, às vezes a gente olha uma fanpage ou até um perfil de um político, aí a gente fala assim, poxa, eu vou lá no perfil do Ari, vamos supor que o Ari fosse um deputado, governador, qualquer coisa. E a gente imagina, né, algumas pessoas ainda imaginam, que o candidato está lá respondendo, ele está vendo, na verdade tem uma equipe, né, uma assessoria que cuida disso, às vezes até empresas especializadas que cuidam disso. Então, assim, muito difícil quando você manda uma mensagem, lógico, a assessoria às vezes até leva para o candidato, olha, estão perguntando isso, perguntando aquilo. Mas, em geral, a gente tem um monitoramento. Fora as ferramentas que hoje você contrata de monitoramento. Então, você tem hoje bons monitores, né, que te dão índice. Por exemplo, hoje, se falarem meu nome, né, eu recebo uma notificação em qualquer rede social e aí você tem como responder para aquela pessoa. Porque, às vezes, a pessoa, vamos supor, eu sou professor, a pessoa foi lá no perfil dela e falou, o Ari deu uma prova super difícil, ele é um louco e tal. Aí, assim, como ele não me marcou, eu não sei. Sim. E aí, de repente, está lá gerando um bullying, né? Estão denegrindo a imagem daquele professor. Então, ter ferramentas que possam monitorar isso, independente de estar marcando ou não, é importante. E aí, o candidato, no caso, numa época de campanha eleitoral, ou o deputado, o governador, presidente que está, né, com mandato, precisa ter uma assessoria. Porque, de verdade, hoje esse cenário que a gente tem das redes sociais, onde todo mundo, né, tá dividido o país, né? Linha A e linha B e essa coisa toda, e aí tem os candidatos do meio, aquela coisa toda. Na verdade, isso também se dá um pouco por falta de monitoramento, pelo despreparo ainda dessas pessoas em lidar com as redes sociais. Porque, por exemplo, tem um candidato, de repente, que tem mandato e que está se candidatando a uma reeleição e que ele está sendo metralhado durante 1, 2 anos. Sim. Aí esse cara chega agora, como se nada tivesse acontecido, e fala, olha, eu tenho um plano, aí fica gravando uns vídeos, sabe, naquele estilo Nextel, né? Aquela coisa de caminhando, olha, eu estou fazendo e tal. Meu, quem vai acreditar nisso, é muito candidato? Fake. Aí os eleitores usam isso e compartilham nas redes sociais internas, por exemplo, no caso de um WhatsApp, nos seus comunicadores particulares, ironizando. É lógico. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. A emenda fica pior que o soneto, fica né? muito pior, muito pior. Então, a gente vai ver aí, né, coisas tenebrosas rolando pela internet e muitas vezes eu mesmo já recebi algumas coisas no meu WhatsApp, de pessoas falando, olha isso, né? Ridicularizando a pessoa. Falando em WhatsApp, o WhatsApp, ele é uma ferramenta importante quando a gente fala de questão de tecnologia digital para aprimoramento de marca, para venda de produto? Sim, na verdade, o WhatsApp Business, né, ele veio para ser um saque. Né? Não para ser também um prospectador. Um prospectador. Né? Então, também é o que eu falo, tudo é um mau uso de uma ferramenta bacana, né? Hoje existe o ato, às vezes, de você estar com o seu celular e, do nada, 127 mensagens se acumularam de um mesmo contato. O que é isso, né? E pior, às vezes eu não sei nem quem é o contato. Então, você fala, ela está tentando passar uma mensagem, a marca, uma venda, obrigada ali para
para eu ter que olhar aquilo, eu não conheço e não teve uma conversa, não teve olá, eu posso te mandar? E o pior é quando você responde, diz que não quer mais receber e continua recebendo. Exato, então assim, é o que eu falo, tudo é um mau uso. A questão do saque, ela é super produtiva, porque eu posso sim ter uma dúvida referente a um produto e serviço e eu acessar. As empresas têm um alto índice aí de prospecção mesmo voluntária por parte do consumidor no WhatsApp, né? Então depois que foi criado o WhatsApp, e aí em todos os portais, sites, né? Até mesmo aqui, as perguntas, são todas via WhatsApp. Hoje você marca exame num laboratório pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Você faz, o medicamento numa farmácia de manipulação É um facilitador. É que, novamente, né, a gente tem que se adaptar. Da mesma forma que a marca também tem que impor um horário comercial. Sim. Porque senão o atendente surta. Surta. Literalmente surta. Então, assim, é impor um horário comercial, é tentar tratar aquela ferramenta que é casual de uma maneira profissional, formal. Claro. Né? Mas eu sempre friso isso. As ferramentas, elas são muito boas. Geralmente, quem não sabe usar é o usuário mesmo. Ele estraga de alguma forma. Com relação ao Instagram, o Instagram também virou meio que uma plataforma de negócios e abriu caminho para um outro negócio, que é a compra de seguidores. Até que ponto vale a pena investir nisso? Essa compra de seguidores, desde que tem a mídia social também, ela existe, porém, é aquilo. Geralmente, a marca que está começando, né, ela está nascendo, ela compra os seguidores para já ter aquele status de, olha, eu sou vista e eu sou querida. Só que o que acontece? Tanto para as marcas que patrocinam, né, que bancam um anúncio, alguma coisa dentro daquela rede, tanto para o consumidor... Quando eu olho todos aqueles seguidores comprados, eu vou olhar o engajamento da página, eu tenho eu tenho 5 curtidas e 17 mil seguidores. Você fala, aconteceu alguma coisa, né? Então, assim, fica muito fácil, é descarado hoje você ver uma marca que compra e uma marca que vai plantando e vai colhendo. A questão é aquela ânsia, eu tô digital, eu tenho que bombar já. É muito mais fácil você bombar dentro do teu público do que ter árabe postando no teu Instagram. Aí depois vem um russo que postou e você fala, gente, o que é isso? E pro consumidor que tá querendo aquela marca, até fica estranho. Você fala, será que eu confio? Será que eu confio nisso? Tem gente aqui que não fala nem português e a marca é do Brasil, né? Então, assim, é uma prática que usam. Eu acho que ela é desnecessária, eu acho que cabe sim uma paciência e um plantio um pouco mais de qualidade, mas ela existe, né? Ela está aí para ser consumida. É que a qualidade do que é comprado também é ruim. É como antigamente se comprava um mailing para mala direta, né? Sim. Então você comprava um monte de e-mail, só que ia tudo para o spam. É mais ou menos o mesmo conceito, né? Sim. E ainda tem uma coisa mais perigosa nisso, que, assim, se a gente for entrar, por exemplo, no segmento de veículos de comunicação, por exemplo, a gente tem aqui o Santa Portal. Aí, de repente, a gente publica uma matéria como uma dessas que foi exibida, e aí, assim, tem lá 10 mil ou 100 mil pessoas que viram a matéria, que compartilharam tudo, que a gente trabalha aqui organicamente, que é o correto. Aí, de repente, você pega um outro veículo de comunicação e fala assim, eu tenho 1 milhão de seguidores, e vai lá e vende para o anunciante. Então, às vezes eu ouço um anunciante falando assim, eu vou anunciar na página do veículo tal, porque ele tem 1 milhão de seguidores e eu não vou anunciar, por exemplo, no Santa Portal, porque tem 10 mil ou tem 100 mil seguidores. Mas, na verdade, a gente tem 10 mil pessoas vendo a matéria, aí é onde eu falo da questão do especialista. Se esse anunciante, né, tiver um especialista, ele não vai ver seguidor, ele vai ver engajamento. Automaticamente, aquele anúncio está vetado. Então, é aquilo, né? Não olhar o que você acha que você sabe, olha todo o contexto. O que mais importa? É só o seguidor? E se você não sabe, contrate quem saiba para que teu negócio vá para frente. E que vai ser um investimento, tá? Sim, não é importante, porque às vezes a pessoa fala, vou contratar uma agência ou um profissional de publicidade ou de marketing digital para fazer essa assessoria, tal, vou colocar dinheiro nisso. Você pode ter certeza que no final de um ano você vai ter colocado muito mais dinheiro e não ter tido 10% do resultado. Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer aos telespectadores que acompanharam aqui o nosso debate. Dizer que quem levou os 2 kits da Shining Blue Cosméticos foi a Nicole Marques. Ela interagiu conosco no Instagram. Nos próximos dias, a gente vai ter aí outros parceiros que vão estar também participando dessa forma de agraciar você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pela Santa Cecília TV. E eu queria muito agradecer, claro, os meus convidados. Gabriela, muito obrigado pela tua presença. Foi um Parabéns prazer. Pelo teu trabalho, pelas tuas explicações, porque eu acho que informação é hoje a arma mais preciosa que nós temos. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, estou por aqui. É um prazer sempre falar de tecnologia digital, né? E marketing.
Ari, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, Obrigado você pelo ajudando convite, a um prazer sempre. conduzir esses debates. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau.